No livro de Josué, capítulo 8, no capítulo 7, e se você até ler alguns capítulos anteriores, vai narrar uma história maravilhosa, onde começa o livro de Josué no capítulo 1 como uma decepção, uma tristeza, algo ali ruim para todo o povo, inclusive para Josué. É a morte de Moisés. E Moisés morrendo ali, o maior líder que Israel já teve, um líder que guiava, que falava com Deus, uma referência, o povo ficou sem chão. Uma pessoa que tinha ali uma referência, tinha toda uma autoridade, tudo ali que Moisés já tinha feito, ele vem a falecer e o povo fica chorando, pranteando, fazendo dias de luto. E perder alguém é muito difícil mesmo. Perder alguém querido, um familiar, é muito difícil. E começa o capítulo 1 de Josué, Deus falando: Josué, meu servo Moisés é morto, mas agora é a hora de você caminhar, agora é a hora de você continuar. Às vezes, algumas coisas ruins na nossa vida nos paralisam e ficamos ali paralisados, presos por aquela derrota, por aquele momento ruim, por aquilo que veio nos confrontar, e a gente para no meio do caminho, no meio do processo. E Deus vem falando: não, é hora de conquistar, é hora de receber, é hora de você avançar para a terra que eu mesmo te prometi. E muitas vezes a gente não entende o que Deus está querendo falar conosco. Precisamos entender que Deus está colocando a nossa vida para conquistar essa terra, para conquistar a terra prometida. Temos que entender isso. Deus veio para fazer esse milagre em nós. Precisamos compreender. E o Senhor vem falando conosco: você não pode parar, você tem que continuar, você tem que fazer, não pode ser paralisado pelas coisas ruins. Pegamos essas palavras que Cristo nos dá e o que fazemos? Há uma tribo chamada Judá, e há um homem de Judá que o nome era Acã. Esse homem ouviu essa palavra. Esse homem entendeu a palavra de Deus. Quando entendeu que era para guerrear, ele guerreou, ele lutou, ele fez. O grande problema de Acã é que ele ouviu apenas a parte que era boa para ele, entende? Aquela parte que convinha para ele. Ele falou assim: a parte de conquistar eu quero. Agora, a parte de renunciar, isso eu não quero. Eu vou fazer do meu jeito. Quando ouvimos a palavra do Senhor em partes, pegamos a parte que achamos melhor, conveniente para nós, e a gente tenta aplicar apenas a parte que, não, essa parte é boa, eu vou aplicar. Essa parte ruim, não, essa parte é difícil, requer renúncia, eu não quero para mim. Estamos sendo como a casa na areia, que afunda, que não fica de pé. Temos que entender isso, que o Senhor, Ele quer abençoar a nossa vida, Ele quer fazer na nossa vida, Ele quer dar esse milagre, Ele quer abençoar. O Senhor não tem nenhum desejo de deixar alguém na miséria, alguém sofrendo. Não, o desejo do Senhor, as promessas do Senhor são boas, são sim. Mas às vezes somos aquele que quer pegar uma palavra, partir ela e viver uma metade, e quer fazer uma própria base com aquilo que se acha. Acã ouviu a palavra de conquistar, mas não ouviu a palavra de renunciar. Entenda isso. Você só vai ser completo quando você viver o completo que Deus falou para você. Ninguém consegue ser completo vivendo uma parte que Deus deu.
uma parte do que Deus falou, uma parte daquilo que o conhecimento foi nos revelado. Agora existe uma mulher, uma jovem, uma menina chamada Raabe, uma jovem que teve uma vida que foi triste, uma vida ali misturada ali com uma prostituição, sabe, vendendo seu próprio corpo, uma meretriz, sabe, uma vida ali que talvez era a vergonha da sua casa. Talvez as pessoas olhavam e falavam: não fale com ela porque ela não é uma boa influência. Essa era a Raabe. Mas quando ela esconde os espias dentro do seu lar e ouve a palavra, ela faz algo, ela renuncia à sua própria segurança, porque ela estava colocando a sua vida em risco, colocando ali os espias na casa dela, colocando ali talvez a família como uma traição para a nação, ela colocando a família em perigo. Quando Raabe tem fazendo a renúncia da vida dela, da segurança dela, do conforto da vida dela, ela recebe tudo aquilo que o próprio Acã, que era da tribo de Judá, não recebeu. Porque Acã queria as bênçãos, mas não queria a renúncia. A Raabe iniciou pela renúncia e teve as bênçãos dela na vida. Eu tenho aprendido que é uma frase de um pastor que ele fala que as autoridades, essas bênçãos, não vêm pelas conquistas, não vêm porque derrubamos Jericó, e vêm pelas renúncias que fazemos, as pequenas renúncias que fazemos que nos gera autoridade. E o tamanho da autoridade sobre Raabe foi tão grande que ela não foi apenas salva da destruição de Jericó, ela recebeu uma bênção, uma honra de poder estar na linhagem de Jesus Cristo. Se você ler lá em Mateus, no primeiro capítulo, você vai ver: e veio de Raabe. Raabe está lá porque a renúncia gerou nela uma honra, uma autoridade de falar: eu sou da linhagem de Cristo, eu sou da geração, olha que maravilhoso. Temos que entender que muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor e não nos tornamos naquilo que ela veio falar, que a gente não pratica, e viramos o Acã. Qual foi o fim de Acã? A morte. Foi o fim da sua geração. Ninguém fala sobre Acã, não tem na linhagem de Cristo, não tem nada sobre ele. O que tem sobre ele é uma vergonha, é um sinal de desobediência. Raabe tem um símbolo de virada de vida, de transformação, de uma pessoa que estava enfiada ali no fundo do poço, no pecado, nas piores coisas que podiam existir, e Deus tirou ela e levantou ela, brilhou, sabe, colocou ela sentada como príncipes, como diz aquele salmo. Devemos entender que a renúncia é o que nos faz conquistar. Às vezes ouvimos sobre isso, mas não vivemos. É tempo da gente parar de apenas ouvir e começar a se tornar aquilo que ouvimos. Não vale mais ouvir, apenas ouvir, e sim ser transformado pela palavra do Senhor. É isso que precisamos. Raabe e Acã são os personagens que estamos estudando hoje. Acã cresceu ali vendo milagres. Onde que nasceu Acã? Acã nasceu no deserto. Alguém pode falar: mas deserto é um bom lugar para nascer? Realmente, talvez não seja o melhor lugar para se nascer, mas se tornou um bom lugar a se viver, porque todo dia tinha maná vindo do céu. Todo dia tinha uma nuvem de fogo que esquentava, aquecia o povo. Tinha Moisés com a palavra do Senhor. Todo dia milagre sobre milagre na vida de Acã. Acã olhava e via a presença do Senhor todos os dias. Mas ver milagres
ver sinais não transformou a vida de Acã. Tem gente que está vendo muita coisa, e porque Deus ele é poderoso para fazer. Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma, Jesus livra de todo mal. Ele tem poder para fazer. O nosso Deus é um Deus vivo e poderoso que faz milagres hoje. Isso é um fato. Podemos falar de testemunhos, de sinais que Deus fez. Acã via milagre todo dia. Ele viu a muralha cair, ele viu o Jordão se abrir, o Jordão ali, eles passaram o rio, um rio a seco. Passaram um rio ali, a água parar e eles conseguiram passar um rio sequinho. E depois que eles passaram o rio, voltaram a correr. Maravilhas em cima de maravilhas. Mas os milagres não transformou a vida de Acã. Quando ele teve a oportunidade de escolher o pecado ou a palavra do Senhor, o que ele escolheu? O pecado. Raabe é muito diferente. Ela ouviu falar apenas. Ela não viu maná, ela não viu a coluna de fogo, ela não viu o Jordão ali se abrindo, ela não viu, ainda não tinha acontecido a muralha de cair, ela não tinha visto nenhum milagre, mas ela ouviu apenas a palavra do Senhor. Ela ouviu falar dos feitos do Senhor e aquilo transformou a vida de Raabe. Eu quero ter um coração assim, de ouvir a palavra do Senhor e ser transformado. Aquilo transformou, que ela falou: eu não posso ser mais de Jericó, eu tenho que passar para o outro lado, eu tenho que ser transformado, eu tenho que fazer parte do povo do Senhor. Entende isso de ser transformado? De parar de ouvir e apenas ficar no ouvir e ser transformado pela essa palavra. Raabe, além de ser transformada, pois ela era uma menina vista com maus olhos, as pessoas do próprio lugar que ela vivia talvez se olhavam ela e falavam: essa é Raabe, essa aí que se envolve com tantas coisas erradas. Raabe até era conhecido, mas era conhecida como o quê? A meretriz. Ela vai, a meretriz. Olha que vergonha que ela tinha. Imagine a família dela. Mas quando você é transformado, não é o seu passado que dita as regras, é o que o Senhor vai fazer, que é isso que vai ditar a regra na sua vida. Ela não era, quando ela foi transformada pela palavra do Senhor, ela não era mais a vergonha da sua casa, a vergonha daquele lugar onde as pessoas escondiam o rosto. Agora ela era a pessoa que ia trazer salvação para sua casa, porque você pode ler lá no livro de Josué, fala: quem estiver dentro da sua casa será salvo. Não irá morrer, vai ser salvo, vai ser poupado, vai viver. Aquele que estiver dentro da sua casa, Raabe. Que maravilha! Acã não. Aqueles que estavam na casa do Acã foram mortos. Mas Acã tinha visto mais, ouvido mais. Talvez ele conhecia as leis, conhecia o que Deus fez no Egito, conhecia tudo, e mesmo assim ele pegou e levou a sua família à morte. Entenda, o Senhor, Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer como fez na vida de Raabe. Ele quer trazer a salvação através de você. Mas sem a minha renúncia, eu não tenho nenhuma autoridade. Sem a minha renúncia, eu não vou chegar em lugar nenhum. A renúncia é o que está o segredo. Mas o que é a renúncia que você está falando? A renúncia é eu abrir mão daquilo que é um prazer para mim, mas esse prazer, isso que eu acho que é bom, é contra os princípios do Senhor. Mas eu acho tão bom, mas isso fere os princípios do Senhor. Então, mesmo eu achando que é bom, mesmo sendo melhor para mim, eu abro mão, porque fala a verdade. Tem coisa melhor do que estar certo numa discussão?
Tem coisa melhor do que estar certo numa briga, numa discussão. É muito bom. Mas o que a Bíblia fala, o que Mateus 6 nos ensina sobre abrir mão, sobre a renúncia, sobre se alguém está pedindo a capa, também dê a camisa. Se alguém está mandando você andar 1 milha, ande 2. A renúncia não está em andar na obrigação da 1ª milha. A renúncia está em andar na 2ª. Aí vem a autoridade. Precisamos entender isso, que Cristo está falando, que é isso que vai nos transformar, é essa renúncia de abrir mão. Talvez quando as pessoas viram ali soldados entrando na casa de Raabe, o que pensaram? Você tem ideia? Eu acredito que todo mundo que olhou falou: lá vai outros clientes para Raabe. Olha só que vida que ela tem. Ela abriu mão se ela tivesse alguma reputação, se alguém viu, ela estava abrindo mão de tudo. Ela falou: eu abro mão de tudo que eu sou, da minha reputação. Eu não quero mais viver para o pecado, não quero ter mais esse ganha-pão, eu não quero mais ter essa vida, eu não quero ter mais essa maneira de me sustentar, eu não quero mais nada disso, eu não quero mais nada, eu só quero fazer parte dessa nova história que o Senhor está desenhando, essa nova história que Cristo está fazendo naquele povo. A nova história, Deus, Ele tem uma nova história para nós. Mas quem somos nós? O que estamos nos tornando? Talvez você, como eu, ouve sobre a palavra do Senhor há muitos anos. Talvez você vai para uma igreja há muitos anos. Mas quem você está se tornando? Quem você está sendo? Se eu estou sendo a mesma pessoa que de há 10 anos atrás, de há 20 anos atrás, eu estou sendo a mesma pessoa. A palavra que está entrando em mim, que eu estou ouvindo, não me está mudando em nada. Alguma coisa está errada. Acã viu muito milagres, viu muitas coisas boas, mas isso não mudou a vida de Acã. Ele não deixou ser ali mudado, transformado pelo que Deus estava fazendo no meio do povo. Deus está fazendo, e Ele vai continuar fazendo, eu querendo participar ou não. Ele não vai parar por causa de mim. Ele vai continuar, e eu quero fazer parte desse plano. Eu tenho certeza que você também quer fazer parte disso que Deus está fazendo. Estamos vivendo os últimos dias, isso é um fato. É os últimos dias da igreja na terra. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui 5, 6, 7, 10 anos. Não sabemos o tempo, mas sabemos que a hora está chegando e eu não quero ficar para trás. Eu não quero que a minha casa fique para trás. Eu quero ser como Raabe. Posso até ter tido um começo infeliz. Talvez a sua história tenha tido assim um início não muito feliz, como a história de Raabe. Mas não importa como iniciamos, o que nós fazíamos, importa em que nós estamos se tornando. A Raabe se tornou uma mulher ali que foi da geração de Cristo, da genealogia de Jesus. Isso foi o que a Raabe se tornou. Ela se tornou do povo. Ela foi aquela que trouxe, que fez parte de fazer Jesus nascer aqui nessa terra. É maravilhoso. Ela se tornou parte de uma geração de pessoas que vão ficar escrito por toda a eternidade, porque a palavra de Deus não tem fim. O nome Raabe, por essa atitude de renúncia. Para hoje, mão daquilo que você sabe que não é bom, aquilo que Deus já nos confrontou. Eu não preciso viver mais dessa maneira. Eu tenho certeza que se Acã tivesse se arrependido, talvez a história dele fosse diferente. Por que Deus ia fazer um sorteio? Por que Deus ia perguntar qual é a tribo? Por que Deus ia dar 4 chances de sorteio? Apenas para fazer um espetáculo?
Será que Deus não estava dando a chance de Acã se arrepender e falar assim: não, sou eu estou todo errado, eu sou o anátema, eu sou o pecado, eu fiz coisas erradas, sou eu, não é minha casa, sou eu. A história seria diferente. Eu não sei o que poderia acontecer, mas a história seria diferente. O reconhecer. Mas nenhum risco da vida dele, nenhum risco da família dele, nada, nem a palavra fez Acã mudar de posição. Ele continuou firme naquilo que acreditava. E Acã acreditava que ele poderia levar vantagem. Ele não quis abrir mão de uma capa. Ele não quis abrir mão de um ouro, de um tesouro que passa. Abra mão do passageiro para poder viver o eterno. Abriu mão do passageiro e hoje o nome dela está para a eternidade. Ah, Senhor, ajuda-nos a entender isso, que a gente possa focar na eternidade que o Senhor tem, no seu plano perfeito, que o Senhor venha te ajudar, irmão, minha irmã, que hoje seja um dia de decisão na sua vida, que você possa também tomar uma atitude como a Raabe, e essa atitude vai abençoar não apenas você, porque a bênção do Senhor se estende para a nossa casa, para a nossa família, para aquele que se achegar. Todo aquele que estava dentro da casa de Raabe foi salvo. Raabe, eu quero salvar. Eu quero ser um canal de bênção e não como Acã, que foi um canal de maldição. O Senhor está dando a oportunidade para nós ter algo novo, de ser transformado, de não só ver os milagres, mas ser transformados pelos milagres que Ele mesmo fez por nós. Jesus, ele nunca vai bater o martelo na primeira e falar: não, você está condenado, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para condenar. Está lá em João. Ele veio para salvar. Jesus veio para salvar. Mas aquele que não crê será ou estar condenado. Mas o objetivo não é condenar, é salvar. Esse é o objetivo.